Olá, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso curso de aconselhamento cristão. Espero que você esteja bem, que esteja tudo bem com a sua família. Nesse curso a gente tem procurado trabalhar vários aspectos da vida cristã, vários aspectos do dia a dia em que nós enfrentamos situações que nos exigem ter conhecimento da palavra de Deus, como reagir a elas, como nós mesmos sobrevivemos a essas situações. E como nós podemos aconselhar outras pessoas a sobreviverem também diante dessas situações. É isso que nós estamos procurando ver no curso que nós estamos a trabalhar nessa hora. E eu quero dar como título dessa aula isso que está aqui atrás de mim, a ansiedade e a depressão. A ansiedade é um problema muito comum nos dias de hoje, que tem levado muitas pessoas à própria depressão. A ansiedade tem levado pessoas à enfermidade mesmo. A ansiedade ela tem se tornado, às vezes, uma própria doença na vida de algumas pessoas, né? Que têm lutado com transtornos de ansiedade, com síndromes como, por exemplo, a síndrome do pânico, com ataques de ansiedade, com crises de ansiedade, que levam pessoas à incapacidade mesmo, que não conseguem sair de casa, que não conseguem entrar num elevador, que não conseguem entrar num carro, que não conseguem ficar num culto. Pessoas que vivem momentos difíceis demais, que não conseguem ficar num ambiente barulhento e outras situações mais. Será que a palavra de Deus tem algum conselho a nos dar com relação a isso, não é? É óbvio que aqui há dois tipos de crise de ansiedade sobre a qual eu quero falar com vocês. Uma delas é essa crise de ansiedade que é mais física e patológica e que diz respeito a um tratamento médico, e eu não quero excluir o tratamento médico de forma alguma. Se você passa por esse tipo de situação, você precisa dar ouvidos ao tratamento médico, você precisa ter consigo os remédios para te ajudar em momentos de crise de pânico, crise de ansiedade. Mas, por outro lado, há outras situações em que a ansiedade ela se torna um momento, digamos assim, emocional na vida da pessoa, um momento espiritual. E é desse momento mais que eu quero falar com vocês, porque a Bíblia fala de ansiedade nesse aspecto, não de ansiedade como uma enfermidade mental, não de ansiedade como uma crise, uma síndrome da qual a pessoa se trata, mas de ansiedade como algo que a pessoa entra como muitas vezes até um pecado mesmo, sobre o qual Jesus mesmo disse, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, olhem para os lírios dos céus, para os lírios do campo e para as aves dos céus, não é? Eles não trabalham, eles não fiam, eles não plantam, eles não colhem, mas o Pai Celeste cuida deles, das aves e dos lírios, e vocês valem muito mais do que todos eles. Ou seja, o tempo todo Jesus apontava para essa realidade. Nós deveríamos confiar que Deus cuida de nós e nós não deveríamos dar espaço à ansiedade. E ali na palavra de Jesus, em Mateus capítulo 6, é mesmo uma ordem para nós quando ele diz, não andeis ansiosos. É uma ordem do mesmo tipo, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim. E ele diz, não andeis ansiosos. Não é interessante isso? Por isso que eu disse, a ansiedade que é incontrolável, que é aquela que é mesmo uma enfermidade, que eu preciso tomar um remédio, porque fisiologicamente eu estou descontrolado, descompensado, às vezes com questões de neuroquímicas cerebrais, e por isso o médico me passou remédios para tratar de alguma coisa que é emocional. Mas às vezes, não, às vezes é algo incipiente, é algo que está nascendo no meu coração. É algo que está surgindo agora e eu tenho como controlar. Eu não preciso de um remédio ainda. Eu tenho como perceber que está nascendo dentro de mim uma condição de ansiedade e eu tenho como sobreviver a essa condição se eu acender uma luz vermelha ali na minha cabecinha, né? E eu falar o que eu vou fazer agora? Que conselho a palavra de Deus tem para me dar? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa aula. Há um versículo bíblico muito especial que é muito parecido com esse de Mateus capítulo 6, que é Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Mais uma vez, não é? Esse versículo todo especial que diz, não andeis ansiosos. Isso é uma ordem.
Isso não é simplesmente um conselho que a Bíblia nos dá, é uma ordem. Não andem ansiosos de coisa alguma. Eu estou ansioso por conta do meu filho, eu estou ansioso por conta de dinheiro, eu estou ansioso por conta de trabalho, eu estou ansioso por conta da minha família, eu estou ansioso por conta de... Enfim, coisa alguma, não andem ansiosos. Em tudo, porém, façam conhecidas, sejam conhecidas diante de Deus, porque Ele é o único que pode trazer socorro para você. Sem Ele você não tem solução. Sem Deus você não tem para onde ir. Aliás, você até tem. Você pode tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, buscar esperanças em vários lugares, mas serão esperanças frustradas. Por isso ele diz, vá até Deus. Somente Deus pode trazer solução para você. E vá com as vossas petições, por meio da oração, pela súplica, ou seja, peçam, supliquem com ações de graças. Eu já expliquei para vocês aqui em aulas passadas que essa ação de graças é um esforço mental para voltarmos lá atrás. Vocês lembram de uma aula, uma das nossas primeiras aulas nesse curso, eu disse para vocês, citando esse mesmo verso, de que é um esforço mental para voltarmos ao passado, para resgatarmos lá de trás aquilo que pode nos salvar no presente. Quando eu lembro lá atrás, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu aquele livramento. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe aquele socorro financeiro quando eu mais precisava. Obrigado, Senhor, por conta daquela situação em que o Senhor trouxe alívio e cura para o meu filho naquele passado, quando eu tanto te clamava. Obrigado porque o Senhor é um Deus que tem ouvido as minhas orações no passado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que tem socorrido a minha família. Obrigado porque o Senhor não tem deixado de olhar para a minha vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Quanto mais ações de graças eu dou, mais o meu coração se conforta de que o Deus do passado é o Deus do presente. E é por isso que no versículo 7, o apóstolo Paulo vai escrever que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mas a ansiedade não é uma coisa fácil, não é? O escritor luterano, pastor luterano, Johann Albrecht Bengel, ele escreveu o seguinte, a ansiedade e a oração são tão opostos quanto o fogo e a água, né? A oração e a ansiedade são opostos. Muitas vezes a gente não consegue orar. Muitas vezes a gente se sente fraco de verdade, não é? A cada dia que passa, e essa frase escrita aqui no início do século XVIII se torna mais e mais verdadeira. A ansiedade tem sido uma das maiores causas de depressão na vida das pessoas no nosso tempo. E em conversas, em aconselhamentos, em visitas, o tempo todo eu vejo gente ansiosa, preocupada, irrequieta diante das situações que provocam dúvida e provocam medo na vida dessas pessoas. A saúde que não anda bem, não é? São os negócios que não estão conforme a gente gostaria que estivessem, conforme a gente esperava que estivessem, os problemas difíceis de serem solucionados na família, contas para pagar, respostas que não vêm, ou seja, os motivos não faltam para deixar a gente ansioso nesses dias malucos que a gente vive. A ansiedade é tida como uma das principais causas para pessoas que desenvolvem doenças psicossomáticas e enchem os hospitais. Psicossomáticas são aquelas doenças que começam na alma e afetam o corpo, não é? Psique e soma, alma e corpo. O somatismo não é algo recente, não é? As Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, enumera várias histórias de pessoas que sofreram no corpo, fisicamente, por conta de problemas na alma que não foram bem resolvidos. Quem nunca lidou com ansiedade? Quem nunca lutou contra a angústia, os problemas e aflições, não é? Companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano, não é? Não podem ser simplesmente esquecidos ou abandonados como se fossem uma mosca que a gente afasta com o dedo. A gente vai lidar com esses problemas, a gente vai lutar contra angústias até o último dia da nossa vida. Portanto, é importante que a gente pense na ansiedade. A ansiedade é a nossa resposta natural ao susto.
quando você fica sabendo de alguma coisa que vai acontecer, do perigo que está posto diante de você, uma pequena dose de ansiedade é natural que nasça no seu coração. Por exemplo, se você fica sabendo que seu filho está doente e que é uma enfermidade muito séria, você vai ficar de boa, tranquilo, dizendo, não, tá tudo bem, não vai acontecer nada? Não, você vai ficar ansioso. É natural você ficar preocupado. Preocupação e ansiedade aqui, sinônimos, né? É natural, mas essa ansiedade ela não é pecaminosa, é algo natural que vai te levar a uma ação, vai te causar uma reação. Então ela é boa. O problema é quando ela não é freada após aquela reação, porque você tem a reação, bom, se meu filho está doente, vou levá-lo ao médico. Vou ouvir o médico, vou comprar os remédios, tem que fazer o tratamento, vamos começá-lo imediatamente. Você tem uma reação, porque você teve uma preocupação, uma ansiedade, mas acaba ali. Você vai orar, você vai entregar na mão de Deus, você vai fazer o que o médico orientou e acaba ali. Porque se não acabar, você está dizendo que Deus não é poderoso para cuidar. Você está dizendo que você não confia que Deus é todo poderoso para manter aquilo que Ele disse que manteria quando Ele disse que cuidaria de você. Ou será que Deus mudou? Ou será que Ele deixou de ser poderoso? Ou será que Ele deixou de ser bondoso? Ele não é bom? Ele não disse que como Pai Ele ouviria as nossas orações? Será que Ele deixou de ser bom? Então, a falta de fé, a falta de certeza na bondade e no poder de Deus é o que leva a gente muitas vezes à ansiedade nessas situações, quando a gente quer segurar para nós o problema. Por isso a gente não consegue orar mais. Por isso a ansiedade nessa hora se torna tão oposta à oração, porque a gente na verdade segura dizendo, eu não sei, é quase uma incredulidade. É uma incredulidade prática. Na prática é incredulidade isso. É você dizer, Deus, no fundo, eu não confio que o Senhor é tão bom assim. Por isso eu estou tão preocupado quando eu estou. No fundo, eu não confio que o Senhor é tão poderoso assim. Não, você pode ter uma dose pequena e natural de preocupação que te leve, mais uma vez, à ação de ir atrás dos medicamentos, de ir atrás dos tratamentos, de ir atrás do cuidado do seu filho, de ir atrás da própria oração. É essa mesma preocupação natural, leve, momentânea, que te leva a orar. Você só ora pedindo a Deus pelo cuidado do seu filho lá que está doente, porque você está preocupado com ele, você vai buscar a Deus. Mas aí você entrega nas mãos de Deus e você descansa. Aquilo que está lá, conforme está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Você coloca diante dele com ações de graças, certo de que o mesmo Deus que cuidou no passado cuidará no presente. E certo também que ele tem o melhor para você. Certo também de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo também de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele vai te responder. Se você colocou nas mãos dele, está nas mãos dele. E se está nas mãos dele, virá uma resposta dele. Conforme Jesus falou, se você quer mal, pede para o seu pai te dar um pão. O pai não vai dar escorpião. Se você pede leite, o pai não vai dar veneno. Se o pai dá para vocês aquilo que vocês pedem, e vocês que são maus dão coisas também para que... Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos quanto pedem, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará tudo quanto vocês pedirem. Então a gente tem que descansar, porque se o Pai vai dar o que a gente está pedindo, e a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, eu só tenho que esperar o melhor. Só tenho que esperar o melhor. Uma hora ou outra o melhor virá. Pode ser que não venha no meu tempo. Portanto, se descabelar, para quem tem cabelo, obviamente, não é uma questão humanamente sábia, não é uma questão certa, não é uma questão santa, não é uma questão biblicamente racional. Bem, eu quero falar com vocês aqui sobre a graça de Deus entre os filipenses. Quando a gente pensa naquele versículo que eu li no início, de que Filipenses, não andem ansiosos quanto a nada que vocês estão vivendo. Haviam problemas que estavam afligindo os filipenses também. E a graça de Deus, eu abordo isso no meu livro, ela abordou os filipenses, ela alcançou os filipenses, ela abraçou os filipenses de uma maneira muito especial no momento em que o apóstolo Paulo estava preso. Paulo escreve esta epístola de uma prisão. E Filipenses é uma das 4 cartas da prisão, das epístolas da prisão. Paulo estava preso em Roma e ele escreve Filemão,
Efésios, Colossenses e Filipenses. É uma das epístolas da prisão. E as pessoas lá em Filipos estavam preocupadas. Poxa, se o nosso apóstolo Paulo está preso, se os homens de Deus do nosso tempo estão sendo perseguidos e presos, se tantos irmãos da igreja estão correndo o risco também de se verem privados de suas famílias por conta de perseguição e pressão, isso causava uma certa ansiedade no coração daquelas pessoas. Você compreende isso? Imagina você vivendo uma situação, um tempo em que a perseguição religiosa estão vindo sobre nós, vindo sobre você. Você, na certeza de que você pode perder sua família, você pode perder o teu emprego, você pode perder a tua casa, você pode ir para uma cadeia por causa da sua fé. Talvez já prenderam o teu pastor por causa da fé dele. Isso provavelmente traria uma certa expectativa, uma ansiedade natural para o seu coração. E se me pegarem também? E se me levarem e deixarem a minha família, minha esposa e os meus filhos? E se levarem vocês mulheres, né, o meu marido, o que vai acontecer com a gente, nós esposas aqui, as crianças? E se levarem nossas crianças por pura maldade? E se levarem pai e a mãe e deixarem os filhos? O que vai acontecer com os filhos? Tudo isso está na cabeça dos filipenses. E Paulo chega para eles e fala, não andem ansiosos. Parece que Paulo está ficando louco. Como que não vamos ficar ansiosos, Paulo? Se tem que ficar ansioso é agora. Se tem que ficar preocupado é agora, porque a gente é cristão e está tendo perseguição no Império Romano. Mesmo assim, o Espírito diz para a igreja, não andem ansiosos. Nós temos alguém que pode guardar em paz a nossa mente e o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele se preocupa então com a ansiedade que permeava os corações daquela igreja. E motivos, como eu disse para vocês, não faltavam. Paulo preso, muitos preocupados e toda essa perseguição acontecendo no seio da igreja. Outra parte importante do texto bíblico que eu quero mostrar para vocês é essa que aparece aqui dos versículos 4 até o versículo 9, que diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tenta entender, tenta imaginar o povo daquela época lendo isso. No contexto em que eles estavam vivendo. Paulo preso. Se alegrem no Senhor. E Paulo está certo, gente. Porque em Deus a gente pode se alegrar, sempre, mesmo diante da perseguição. Seja a vossa moderação, fiquem tranquilos, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, Ele não está longe de nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração, a paz vai guardar o coração, porque o coração se desequilibra, se descontrola e emocionalmente a gente perde a razão, e vai guardar a nossa mente, porque a paz precisa guardar a nossa capacidade de pensar. Na hora em que a gente está ansioso, a gente não pensa direito, mas a paz de Deus vai guardar a mente. É a promessa da palavra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que interessante, ele está falando de Jesus aqui, só de Jesus. Ele fala tudo que é verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Quem é a verdade? E a vida, e o caminho é Jesus. A verdadeira é Jesus. Tudo que é amável. Quem que é o amável? O amado de nossas almas. Aquele no qual nós encontramos o amor e recebemos amor. É Cristo. Tudo que é de boa fama. Quem é aquele em quem a gente encontra a boa fama, a glória, o elogio e a razão pela qual nós podemos nos prostrar para adorar? É Cristo Jesus. Se alguma virtude existe, quem é aquele que é cheio de todas as virtudes? É Cristo. E se há algum louvor, e se algum louvor existe, quem é o único digno de louvor? Cristo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Nosso pensamento deve estar cheio de Cristo o tempo todo, o tempo todo. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. O Deus da paz. A promessa é que um Deus cheio e rico de paz guardaria o coração e a mente deles em Cristo Jesus. É a segunda vez que Paulo fala sobre essa paz. Na primeira, Paulo fala da paz de Deus que vai guardar, e na segunda ele fala sobre o Deus da paz. A paz de Deus vai estar com você e o Deus da paz vai estar com você. Portanto, nós podemos descansar. No versículo 6, mais uma vez eu enfatizo, ele dizendo, não andem ansiosos. A ansiedade, portanto, ela pode ser sufocada. De acordo com as palavras de Paulo, ela deve-se simplesmente seguir-se esses conselhos aqui que Paulo dá a nós, sobre como nós podemos sair da ansiedade. Então, compreendendo a ansiedade, um outro ponto de vista. Aqui, olhando para a ansiedade mais uma vez, como essa que nós lutamos no nosso coração e não as controlamos diante de certos pecados, não é? De certas situações, diante de certas vivências que nós passamos. A palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente o problema da desconfiança, ou o pecado da desconfiança, ou da descrença na soberania de Deus, como eu explicava há pouco para vocês. Note que eu disse possivelmente se encontre. Isso não significa que toda ansiedade ou que toda crise de ansiedade, por exemplo, seja o pecado de incredulidade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Tem algumas pessoas que realmente têm problemas fisiológicos e que precisam tomar remédio para a ansiedade. Eu estou falando daquele outro tipo mais inicial, antes de se tornar uma enfermidade. Aquele problema que nasce como uma pequena preocupação e que se torna um pecado e que muitas vezes se torna uma doença, se desencadeia numa doença lá na frente depois. A gente precisa considerar a bondade de Deus. A gente precisa considerar o poder de Deus, bondade e poder, como um meio para sairmos de uma tribulação na qual nós nos fizemos incrédulos, não é? Na qual nós nos fizemos incertos de que Deus estará conosco, de que Deus talvez não nos olhará, não nos cuidará. A ansiedade, quando ela é curtida, sabe? Tem pessoas que curtem ficar ansiosas. Quando a pessoa fica, ela abraça a ansiedade, ela nutre a ansiedade por muito tempo. Isso é um sinal de que você em algum momento deixou de crer, de que você deixou de abraçar o próprio poder e a própria bondade de Deus. É por isso que Paulo quer que os filipenses recordem. Por isso que ele fala mais uma vez, ações de graças, lembrem-se, exorta com relação a que eles orem e se lembrem do que Deus fez no passado por eles. Isso é tão importante, recordar-se do passado, porque o mesmo Deus não muda. Como é que a gente pode sair da ansiedade? Qual é a dinâmica do espírito, né? Isso é muito importante para a gente também. Você tem dia após dia, talvez, eu quero fazer essa pergunta aqui para você, não é? Você tem no seu dia a dia, talvez apresentado a Deus todos os motivos que te causam ansiedade? E você tem encontrado pessoas a quem você tem aconselhado que também no seu dia a dia têm apresentado essas lutas e essas dificuldades? Será que elas têm apresentado a Deus tudo aquilo que elas sentem no coração de aflição? Lembra, a dinâmica do Espírito é essa que tenho aqui diante de mim. A equação é muito simples, eu quero deixar para vocês. A equação é A mais S mais G é igual a P. E eu já falo para vocês o que isso significa, eu quero deixar vocês curiosos por um momento. Mas como é que a ansiedade gera em nós? Eu quero deixar vocês ansiosos por um momento, para brincar aqui um pouquinho com vocês. O primeiro passo é falarmos com Deus. É a primeira coisa que Ele quer que a gente faça. É o primeiro passo. É a gente buscar a Deus orando. É a gente buscar a Deus no meio da ansiedade. O primeiro passo da equação é isso. É a ansiedade. Primeira coisa é orando.
A segunda coisa é pedindo, suplicando. Então, na ansiedade, mais a súplica, com o quê? A gratidão. Lembra da ação de graças? Primeiro a Bíblia nos coloca ansiosos. Depois a Bíblia nos coloca de joelhos. Depois a Bíblia fala para agradecer. Você está ansioso? Então vai suplicar. Mas na súplica, lembra de agradecer por alguma coisa. Porque Deus não mudou e Ele vai te ajudar a se lembrar de coisas que vão trazer o que para você? Se você fizer tudo o que está aqui, qual vai ser o resultado? Paz. É isso que Ele vai trazer para o seu coração. Então, ansiedade mais súplica mais gratidão é igual a paz. Paz que excede todo entendimento. Sem gratidão, não existe paz. Você pode clamar, suplicar, você pode gritar, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas se você deixar de lado esse ponto quase imperceptível do texto, que é a gratidão, eu creio que você não vai receber a paz prometida para aqueles que estão lutando contra a ansiedade. O verso seguinte fala exatamente dessa paz que excede todo o entendimento. Essa paz, segundo o texto, com o poder de guardar a mente e coração da pessoa em ansiedade. É interessante que tudo aquilo que nós precisamos no momento da angústia é paz. Paz que nos ajude a manter a mente tranquila para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo vai ficar bem lá no final. É como o apóstolo Pedro escreveu lá em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6, né? Ele disse o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se humilhem debaixo da potente mão de Deus. Se humilhem. Se Deus fala que é para orar e suplicar no meio da ansiedade, saiba que Ele vai dar paz no final de tudo. Ele vai dar alívio no final de tudo. Então, o que nós estamos esperando? Primeiro, o que a gente vê aqui? A gente vê que Pedro cita que nós devemos ser humildes e devemos nos humilhar diante do Senhor, que a potente mão de Deus está o tempo todo diante de nós, que nós não devemos estar ansiosos também, conforme o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Filipenses, e que nós devemos descansar debaixo do cuidado de Deus, porque Ele terá cuidado sobre nós. O que a gente vê aqui? Pedro nos ensina que é a fé, a confiança na soberania de Deus, na potente mão de Deus, para usar as palavras de Pedro, que produzirá em nós a paz e o cuidado que nós tanto necessitamos quando estamos ansiosos. Ou seja, tanto em Filipenses quanto em 1 Pedro, há a necessidade de se crer na soberania divina a fim de se obter a paz. O cuidado de Deus vai estar sobre a sua vida, mas antes de tudo você tem que se humilhar, se voltar, suplicar e confiar na sua graça com gratidão. Gente, é isso que o texto nos ensina. É dessa maneira que nós somos aconselhados e devemos aconselhar também. Se chegar alguém com ansiedade para você, o que você vai falar para essa pessoa? Que essa pessoa ela deve buscar a Deus em oração, que essa pessoa deve suplicar diante de Deus por tudo aquilo que tem afligido o coração dela, que essa pessoa deve lembrar-se de agradecer. Por que disso? Parece tão simples, mas ninguém em ansiedade se lembra de agradecer. Essa que é a verdade. Você pode perguntar para 100 pessoas que estão ansiosas e aflitas, quantas delas na oração se lembra de agradecer por alguma coisa? Em 100, nenhuma lembra. Porque na hora do problema a gente só quer pedir. Na hora do problema a nossa alma está tão angustiada que a gente não lembra de dizer: Senhor, tudo bem, eu estou pedindo, estou colocando tudo diante de Ti, mas eu quero também Te agradecer porque o Senhor fez isso por mim no passado. Eu quero ter um culto de ação de graças aqui agora para o Senhor nessa oração. Eu quero ter um momento de adoração. Nessa mesma oração que eu estou te suplicando, eu quero te adorar. Eu quero te agradecer. É difícil, é muito difícil. Quando você está na ansiedade, na preocupação, na dor da aflição, é muito difícil. Por isso você tem que aconselhar essa pessoa a não se esquecer desse tempero na comida, não é? Desse ponto na receita, desse
desse ponto nessa receita de Deus, cujo resultado, cuja alimentação final, digamos assim, é a paz. A paz de Deus que vai guardar a mente e o coração em Cristo Jesus. Se a gente for voltar a pensar no texto de Filipenses, Paulo conclui prometendo que se eles parassem de encher seus corações de preocupação e de ansiedade e começassem a enchê-lo de Deus, conforme eu disse lá, pensando nas coisas que são saudáveis, naquilo que é de boa fama, aquilo que é amável, se existe algum louvor, se alguma virtude existe, ou seja, se eles enchessem a sua mente de Cristo e buscassem conhecê-lo cada vez mais, que não somente a paz de Deus estaria com eles, mas o próprio Deus da paz vai estar com aquela pessoa. Essa é a promessa. Portanto, ore muito. Esse é o conselho que você tem que dar para as pessoas. Esse é o conselho que eu dou para você também. Ore muito, apresente tudo a Ele. Encha a sua mente dele por meio de músicas, de filmes, de mensagens que levem você até os pés dele. Isso é prático, sabe? Você pode dizer isso para as pessoas. Olha, encha a tua mente com as coisas de Deus. Ouça as coisas que são boas, não negligencie um tempo a sós com Ele diariamente. E mais importante de tudo, comece agora pedindo perdão, talvez pelo pecado da ansiedade, se em algum momento você percebeu que ao longo dos seus últimos dias você desconfiou na bondade de Deus, você desconfiou do poder de Deus e por isso você ficou distante dele. A ansiedade pode se tornar um pecado, sim. Portanto, é muito importante que nós nos lembremos de todas essas coisas. Nós não temos motivo para nos descabelar. Se Deus é bom, se Ele é todo-poderoso e se Ele permanecerá sendo assim para todo o sempre, tudo que nós precisamos fazer é seguir os conselhos de Paulo, que são os conselhos do próprio Espírito Santo, porque seguindo esses conselhos nós encontraremos a fonte da paz, aquilo que o próprio Espírito Santo tem para nos dar, para guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que é isso que eu espero que Deus esteja dando para você, para a sua vida também. Que Deus esteja guardando você, que Deus esteja guardando a sua mente, o teu coração. Talvez você esteja vivendo uma situação de aflição, talvez você esteja vivendo uma situação de ansiedade, de preocupação nesses últimos dias por alguma situação que lhe ocorreu. Eu quero dizer para você, não deixe de pôr em prática tudo isso que eu te aconselhei nessa aula. Porque acaba sendo um aconselhamento também. Não deixe de pôr em prática. Terminando essa aula agora, tem um momento de suplicar a Deus, tem um momento de dizer, Deus, eu quero te agradecer também por algumas coisas do passado. E aí, procura se lembrar de algumas coisas que aconteceram no teu passado com Deus. E mesmo que você já tenha agradecido, agradeça de novo. Você vai perceber que a paz dele vai encher o teu coração e vai te ajudar a ter um momento especial nesse dia com ele. Que Deus te abençoe e te dê um dia cheio da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.